Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa, esse nosso estudo aprofundado. Hoje, olha, o mergulho vai ser bem no coração da Umbanda, sabe? Oxalá e Logunã Oiatempo. É a dupla sagrada que comanda o trono da fé. Isso mesmo. E por quê, né? Porque eles são tão centrais assim. Porque, veja bem, a gente não está falando só de energias distantes, lá no alto. Falar de Oxalá e Logunã é falar de como a nossa fé, essa força que move a gente, sabe? Como ela se torna viva, consciente na nossa caminhada. Uhum. É a base de tudo, né? O alicerce mesmo. E a nossa conversa aqui vai passear um pouco pelos estudos do colegiado, mas também por aquela sabedoria prática do dia a dia do terreiro. Exatamente. E olha, mergulhar em Oxalá e Logunã é, de um jeito muito profundo, decifrar a própria estrutura da Umbanda Sagrada. E até da vida, né? Como a gente entende a vida. É tipo uma dança essencial. Oxalá, ele é a luz que irradia, sabe? O princípio da fé, puro, expansivo. Certo. E Logunã, que a gente também chama de Oiatempo, é aquela força que concentra, que ordena e que amadurece essa fé, no tempo certo. Então a nossa missão aqui hoje é essa, aprofundar um pouco essa compreensão, para que sirva para o estudo, claro, mas também para refletir e principalmente para a nossa vivência, né, para o nosso sentir espiritual. Então vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso um pouquinho. Acho que ajuda a gente lembrar daquela base da cosmologia da Umbanda Sagrada, né? Os 7 tronos divinos. Eles são como manifestações primeiras de Olorum, o Criador. E cada trono tem um par de orixás, certo? Um que a gente geralmente vê como mais ativo, expansor, e outro mais, digamos, passivo, concentrador. Isso. E bem ali, no centro que irradia tudo, está o trono da fé, sustentado justamente por Oxalá e Logunã. Oxalá é essa força criadora primeira, a faísca divina mesmo, que acende a fé dentro de a gente. Aquela ignição inicial. Exato. E aí vem Logunã, que dá o ritmo, a profundidade para essa fé. Ela garante que a fé não se perca, que ela crie raiz, amadureça. É nesse encontro dos dois que a gente percebe o sagrado de verdade. Um desperta a crença, o outro ensina ela a caminhar com o tempo. Não dá para separar, são a base de tudo mesmo. Vamos focar um pouquinho em Oxalá primeiro, então. Ele é essa vibração mais alta da fé, da pureza, da paz. Pensa naquela calma profunda, sabe? Que parece que ordena o caos. Aquela luz branca, quase translúcida, que clareia tudo. Não é à toa que chamam ele de eixo da paz. É uma energia muito sutil. Muito sutil, né? Associada ao branco cristalino, onde Oxalá vibra, tem serenidade, e os símbolos dele são muito marcantes. A luz branca em si, a pombinha da paz, o opá, aquele manto ou cajado branco, né? Que significa pureza, autoridade espiritual, mas uma autoridade serena. Exato. E o elemento dele é o ar sutil. Até as ervas ligadas a ele refletem isso. Lírio, algodão, manjericão branco, todas trazem essa ideia de calma, de claridade. E o culto ao Oxalá, ele espelha totalmente essa essência. Por fora pode até parecer simples, mas exige um preparo interno, olha, intenso. Quem vai chegar perto de Oxalá, seja para pedir, para agradecer, tem que buscar essa pureza, de corpo e de espírito. Não é só chegar de qualquer jeito, De jeito nenhum. A tradição recomenda os preceitos, né, 24 horas antes, evitar carne vermelha, álcool, evitar briga, discussão, manter a mente mais quieta, usar roupas brancas. E é muito importante entender o que essa vibração não combina, o que ela não acolhe. A impaciência, o orgulho, a bagunça emocional, mental. As oferendas dele são puras também. A canjica branca, só cozida em água, talvez um fiozinho de mel. Frutas claras, tipo pera, uva verde, flores brancas e vela, só branca. Os locais para entregar são lugares altos, limpos, buscando essa conexão com o céu. E tem uma regra de ouro: a pureza da intenção. Muitas vezes a gente simboliza isso com um pano branco envolvendo a oferenda. E aqui, olha, aqui a coisa fica bem profunda mesmo.
O significado espiritual de Oxalá vai muito além do ritual em si. Ele não é aquele orixá que a gente busca para a solução rápida, para o milagre instantâneo, sabe? O que ele desperta na gente é a capacidade de confiar. Confiar no tempo divino, na ordem maior das coisas. A força dele não se impõe. Não, ela convence pela luz que acende dentro da gente. É como se a gente encontrasse o nosso Cristo interno, sabe? Aquela faísca de paz, de confiança que não abala, que está lá, em cada um. Servir ao Oxalá é aprender essa arte. A arte da confiança, da serenidade, de não reagir no impulso. É um chamado constante para a gente se aceitar e se transformar, mas de forma pacífica. Lindo isso. E se Oxalá é essa luz primeira, estável, que pacifica, logo não olhar tempo é um movimento. É ela que tece o fio dessa luz através da nossa existência. Ela é a face feminina do trono da fé, a mãe divina do tempo e do espaço. Logunã é a paciência que gera sabedoria. É a justiça que chega no ritmo certo, é a compreensão dos ciclos. É ela que ordena o tempo, então. Exatamente. Ela ordena o caos temporal, administra um ir e vir das eras. O domínio dela é esse mistério do tempo, aquele silêncio que fica entre o passado e o futuro, mas que está cheio de potencial. Ela ensina pra gente que a fé precisa de tempo para poder florescer de verdade. Faz sentido. E os símbolos dela? Também são sutis, imagino? São sutis, mas muito carregados de significado. O elemento dela é o ar em movimento, quase etéreo, sabe? Aquela matéria invisível do tempo. As cores lembram isso, tons de lilás suave, branco prateado, perolado. O espelho é um símbolo muito forte para ela. Reflete a verdade que o tempo guarda e também o autoconhecimento. A estrela, de 5 ou 8 pontas, fala da ordem cósmica que ela rege. E às vezes um bastão prateado, que representa a retidão, o equilíbrio da justiça do tempo. E as ervas? As ervas dela geralmente são aromáticas. Alfazema, que é a lavanda, né? O jasmim. Elas acalmam a mente, abrem a percepção para o invisível. Interessante. E o culto a Logunã? Como é? É igualmente discreto, profundo. Ela é honrada em lugares que lembram essa passagem serena do tempo. Jardins silenciosos, perto de nascentes, na margem de rios calmos. As oferendas são delicadas. Frutas claras ou verdes, mel com flores brancas, às vezes pequenos espelhos como símbolo de reflexão, rosas brancas ou lilazes. E a atitude ao se conectar com ela? É de gratidão, de humildade. A gente não pede pressa para Logunã, né? Pede sabedoria para conseguir navegar os ciclos da vida. Como ela é a senhora da justiça divina, ela cuida da lei do retorno, mas não é castigo, é aprendizado. Aprendizado que se desenrola no tempo certo para cada um. Muito interessante como essa energia toda, essa calma de Oxalá e esse ritmo de Logunã não ficam só lá no abstrato, né? Elas chegam aqui, no nosso mundo, se ancoram através dos elementos que a gente usa no terreiro. Exato. Cristais, ervas, as ferramentas. Na Umbanda a gente entende que esses elementos são como condutores vibratórios, sabe? Pontes que ajudam a gente a sintonizar com essas forças divinas. Exatamente. Os cristais e pedras, por exemplo, eles guardam a memória da Terra, né? E tem vibrações muito específicas. Para Oxalá, a gente busca frequências brancas, cristalinas. O quartzo branco, o cristal de rocha, é um amplificador poderoso da energia divina. Ótimo para clarear a mente. Pode usar no congá, o nosso altar sagrado, ou para meditar. A selenita também traz essa vibração de serenidade, de pureza. E para Logunã? A Logunã, as vibrações já puxam mais para o lilás, para as cores iridescentes que lembram esse mistério do tempo. A ametista é chave. Ela está ligada à transmutação, ajuda a transformar o difícil em sabedoria, ajuda a fechar ciclos. A ametista é poderosa mesmo. Muito! A labradorita, com aqueles reflexos dela, conecta com a intuição, com os véus do tempo. Usar esses cristais em firmezas, ou perto de velas, das cores certas, ajuda a ancorar essas energias no ambiente ou na gente mesmo. E as ervas sagradas? Cada plantinha ali tem seu axé, sua força vital, né? Cada uma é um espírito vegetal,
com sua força? As ervas de Oxalá geralmente são as que acalmam, que purificam. Pensa no manjericão branco, que dizem fortalecer a fé, ou na camomila, que acalma. A gente usa muito em banho, né? Muito banhos de limpeza energética. Lembrando sempre, né, geralmente do pescoço para baixo, em respeito ao nosso ori, a coroa espiritual, ou então em defumações para trazer paz para o ambiente. Já as ervas de Logunã costumam ser as aromáticas. Elas atuam num nível mais sutil, mais emocional. A alfazema lavanda é um clássico, ótima para limpar emoções, aliviar a ansiedade que vem com a pressão do tempo. O jasmim também, né? Traz harmonia. Isso! Essas ervas podem ser usadas em banhos para marcar o fim de um ciclo ou em defumações para preparar o ambiente para um momento de mais introspecção, de mais silêncio. E as ferramentas sagradas. É importante falar delas também. Com certeza. E é crucial entender, né? Não são objetos de poder por si só, são instrumentos que, quando a gente consagra direitinho, ajudam a direcionar, a equilibrar as energias. Para Oxalá tem o Pakchorô, aquele cajado tão emblemático. Ele representa a autoridade espiritual que vem da paz, da sabedoria, não da força bruta. O pano branco, o opá, é o símbolo máximo da pureza dele. E para Logunã? Para Logunã, o espelho é muito central. Representa o tempo, o autoconhecimento. E é importante notar, em firmezas, geralmente a gente coloca ele virado para cima, refletindo a luz divina, e não para frente, para a gente não se prender na imagem. Ah, interessante esse detalhe. É. Um bastão prateado pode simbolizar retidão, a medida justa do tempo. Quando a gente usa esses elementos, seja num altar, numa firmeza, que é aquele ponto de força energético que a gente cria, a simplicidade e a intenção pura são a chave. O axé flui através deles quando tem respeito e conexão verdadeira. Falando em vibração e conexão, a gente entra no poder do som, né? Os pontos cantados e as rezas. Na Umbanda, o som é oração viva, em movimento. Os cantos para Oxalá e Logunã geralmente têm uma melodia mais suave, um ritmo que acalma, que eleva. Como uma brisa mesmo. São muito usados para abrir os trabalhos, firmando a energia na paz de Oxalá, e também no final, para agradecer e entregar o ciclo ao tempo de Logunã. Perfeito. Um ponto de Oxalá que muita gente conhece pode dizer algo como: meu pai Oxalá é o rei, venha me valer, sabe? Evocando essa proteção, essa paz. Sim, sim. Já um ponto para Logunã pode trazer versos tipo: o tempo não tem mistério, para quem sabe esperar, Logunã vem trazendo a força para continuar. Essa mensagem de confiança nos ciclos, a voz que canta com fé, vira um canal para essas vibrações chegarem. E as rezas? Aquelas conversas mais íntimas, né? Com o sagrado. Elas são a expressão mais pura da nossa humildade, eu acho. Pedir a Oxalá por paciência, por clareza. Agradecer a Logunã pela sabedoria de aceitar o que a gente não pode mudar e pela força para mudar o que pode, mas no tempo certo. Rezar para eles é um exercício de entrega, de silenciar o barulho todo, externo e interno, para tentar ouvir a voz da fé e do tempo divino. E essa sabedoria toda também chega pra gente através dos itãs. Aquelas histórias míticas, né? Que carregam verdades muito profundas sobre a alma humana e o divino. Eles não são relatos históricos pé da letra, mas são ensinamentos codificados. Por exemplo, tem aquele Itã que conta como Oxalá, lá na tarefa de criar os humanos, se distraiu um pouco e acabou moldando alguns com certas imperfeições. Mas depois ele assumiu a responsabilidade por eles, se tornou o protetor dos diferentes. Que lição bonita, né? Muito. Ensina sobre humildade, sobre como o erro, quando a gente reconhece, vira sabedoria, vira compaixão. Tem outro Itã muito importante, o da prisão de Oxalá. Quando ele está viajando, é confundido e acaba preso injustamente. E isso causa uma seca, uma dificuldade enorme no reino. Só quando descobrem a verdade e libertam ele é que a vida volta a florescer. Nossa. É uma lição poderosa, né? Sobre como a fé aprisionada, seja pela ignorância dos outros, pela injustiça ou até pelo nosso próprio medo, acaba bloqueando o fluxo da graça divina na nossa vida. Faz todo sentido. E de Logunã,
Tem o Pan também. Tem sim. Tem o Itan sobre Logunã e o véu do tempo. Dizem que, lá no comecinho, os seres conseguiam ver o passado e o futuro claramente. Isso gerava uma angústia imensa. Aí o Olorum pediu para Logunã tecer um véu sobre o tempo para a gente poder viver o presente. De vez em quando, ela levanta só uma pontinha desse véu. E é isso que a gente chama de intuição. Que interessante. É um mito lindo que ensina a gente a confiar no processo, a valorizar o agora e aceitar que nem tudo vai ser revelado de uma vez só, né? Tem um mistério aí. Fascinante como essas histórias antigas ainda falam tanto sobre a gente hoje. E como é que a gente sente essa presença de Oxalá e Logunã na prática, na gira, no trabalho mediúnico? Olha, o trono da fé é o que sustenta todo o trabalho espiritual. Oxalá geralmente firma o ambiente logo no início. Ele traz a paz, a ordem que é necessária para que as outras linhas possam atuar com segurança. A vibração dele traz clareza mental, calma, uma sensação de leveza. Muitas vezes as pessoas percebem como uma luz branca ou prateada. Entidades que trabalham mais nessa vibração, como alguns caboclos da luz ou certos pretos velhos de Aruanda, eles inspiram paz, a cura vem pela palavra serena, pelo passe magnético mais sutil. E Logunã? Logunã atua muito forte no encerramento dos ciclos, no recolhimento das energias da gira. A vibração dela pode ser sentida como um vento sutil que limpa e ordena tudo. Traz desapego, perdão, aquela sensação de que tudo está sendo colocado no seu devido lugar no tempo. Entidades ligadas a ela, como alguns pretos velhos do tempo, ou certas caboclas do vento, ensinam muito sobre paciência, sobre aceitar os processos. A presença dela pode até trazer lágrimas, mas são lágrimas de alívio, sabe? De liberação. Entendi. Isso tudo mostra pra gente que servir a Oxalá e Logunã, ou mesmo só buscar se conectar com essas energias, exige uma postura, né? Uma postura ética, espiritual, bem definida. Não é algo que se faz de qualquer jeito. Sem dúvida alguma, exige um preparo contínuo da alma. Os princípios éticos que eles ensinam são a base de tudo. Humildade, para a gente reconhecer que não controla tudo. Paciência, para respeitar o tempo divino e o tempo do outro. Silêncio interior, para conseguir ouvir a voz da intuição, da fé. Coerência também, né? Fundamental. Coerência entre o que se acredita e o que se faz. E serenidade, para agir sem violência, para falar sem ferir. Oxalá ensina aquela firmeza que vem da paz, não da imposição. Logunã ensina a agir no tempo certo, sem aquela pressa que atropela tudo. O médium que trabalha sob essa regência é chamado a ser um espelho dessa luz, desse equilíbrio. Por isso que terreiros com uma ancoragem forte nesse trono costumam ser muito zelosos com vaidade, com disputa, com ansiedade. A confiança no tempo como um agente de cura é central. E a gente pode levar isso para um nível ainda mais pessoal, né? Olhar para Oxalá e Logunã como arquétipos dentro da nossa própria consciência. Forças que vivem dentro de nós mesmos. Exatamente. A gente pode ver Oxalá como o nosso arquétipo do eu pacífico. É a nossa capacidade de encontrar serenidade, confiança, fé, mesmo no meio do furacão. É o nosso Cristo interno, como a gente já falou. Quando esse arquétipo está equilibrado na gente, ele traz calma, compaixão, ética. Mas em desequilíbrio, pode levar à rigidez, ao dogmatismo ou até à descrença total. E Logunã seria o quê nesse sentido? Logunã seria o nosso eu sábio no tempo. É a nossa capacidade de entender os ritmos da vida, de ter paciência, de conseguir desapegar do que já foi e de amadurecer com as experiências. Equilibrada, ela traz fluidez, aceitação. Mas desequilibrada pode gerar ansiedade, apego ao passado, medo do futuro. Entende? Oxalá firma a fé. Logunã faz essa fé caminhar, amadurecer. Juntos eles convidam a gente a integrar nossa razão e nossa intuição, nossa necessidade de paz e nossa capacidade de seguir em frente. É uma verdadeira síntese do nosso ser. Fazendo uma síntese nossa aqui então, Oxalá e Logunã são como o começo e o fim que se encontram, né? A luz que nasce e o tempo que conduz essa luz. São a base da fé na Umbanda, presenças constantes e muito, muito próximas da gente.
Cultuar eles é bem mais do que acender uma vela, né? É um convite diário para a gente transformar a nossa vida num altar. Um altar de serenidade, de pureza, de confiança, que é Oxalá, e de paciência, de aceitação, de sabedoria dos ciclos, que é Logunã. Eles estão sempre lá, de verdade. O Pai da Paz, que acende a luz da fé dentro da gente, e a Mãe do Tempo, que ensina essa luz a dançar com a vida, a se adaptar, a crescer com o tempo. Servir a eles é aprender sobre esse renascimento constante que a fé nos dá. Entender que a fé não é algo parado, estático, é uma força viva que se expande e se aprofunda com o passar do tempo. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje, no nosso dia a dia? Talvez a imagem mais forte seja essa mesmo. Oxalá é aquela paz silenciosa lá no centro do nosso ser, a chama da fé que nunca se apaga de verdade. Uhum. E Logunã é o vento sábio que sopra essa chama, que carrega ela através das estações da nossa vida, garantindo que ela ilumine o nosso caminho. Juntos, eles são o coração que pulsa na Umbanda. Fé viva, sempre em movimento eterno. E fica aqui uma reflexão, talvez, para a gente continuar pensando, né? Como que a nossa compreensão desse tempo divino, da ação sábia de Logunã na nossa vida, pode transformar a forma como a gente vive a nossa fé e a nossa paciência, a vibração de Oxalá no cotidiano. Como a gente pode levar essa serenidade e essa sabedoria dos ciclos para além do terreiro? Aplicar isso nos nossos desafios, nos relacionamentos, na nossa busca por se conhecer melhor. Fica o convite para a gente sentir essa fé amadurecida pelo tempo em cada passo da nossa jornada.